Meu nome é Esdras Emanuel, vocês já me conhecem das redes sociais. Eu que denunciei vários casos de corrupção na Justiça do Trabalho, especialmente na de Goiás. Estou aqui hoje para falar sobre o incidente de insanidade mental que o juiz Alderico Rocha Santos abriu contra mim. Bem, primeiramente, incidente de insanidade mental, teoricamente, para verificar se você está em bom juízo, está com as faculdades mentais perfeitas. Mas, olha, eu fui aprovado em 5 concursos da Justiça do Trabalho, no TRT da 5ª Região, Bahia, TRT da 2ª Região, São Paulo, onde trabalhei durante 3 anos e fiquei estável. Em Goiás também eu já era estável. Antes de ser demitido arbitrariamente, eu fiquei no TRT durante 6 anos. Durante 6 anos no Tribunal Regional do Trabalho. Para tomar posse, além de você ser aprovado ou ser classificado no concurso para depois ser nomeado, mas no momento de tomar posse, antes na verdade de tomar posse, você passa por exames admissionais. Foi meu caso, todo mundo. Então, a gente passa por exames admissionais. Ao passar pelos exames admissionais, dentre eles, você passa por exames psiquiátricos. Não é nem psicológico, psiquiátricos. Tá? Você tem que entregar um laudo de um psiquiatra dizendo que você está com as faculdades mentais em perfeito estado. Mas, claro, todo mundo pode vir a ter algum problema mental, na verdade, durante o decorrer do trabalho, por vários motivos, é da vida. Bem, antes de tomar posse no Tribunal Regional do Trabalho, já tinha um servidor chamado Rogério Gondim que me procurou, querendo uma vaga de permuta, de troca. E inclusive falou muita coisa para mim e tentou até de certa forma me desincentivar a tomar posse em Goiás, que também não era muito meu interesse não. Inclusive eu vim aqui para Goiás por incentivo de Paulo Pimenta, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, que me conheceu em São Paulo e fez a maior propaganda, vai lá, tal. Mas na hora que teve os problemas e que eu levei os problemas a ele não tomou qualquer providência. Isso não tem gravação dele, ele não foi gravado, né? E passou. Bem, durante algum tempo eu percebi a questão de assédio moral, porque como eu não aceitei aceder a vaga para Rogério Gondim, que é um servidor do tribunal, parece que é bem aparinhado, trabalha com desembargador, talvez seja até parente de juiz do trabalho. Eu percebi que estavam tentando forçar que eu desse a vaga para ele ou para outra pessoa e que eu fosse embora do estado de Goiás, que eu fosse para outro Tribunal Regional do Trabalho do Brasil. Bem, eu estava já monitorando as pessoas. Em determinado momento eu passei a monitorar através de gravações, como já falei no vídeo anterior, em vídeos anteriores. Eu já estava monitorando através de gravações no meu celular, de telefônicas, gravações de vídeo também, de áudio, por conta de toda a situação. Então, muitos servidores, juízes foram gravados, procuradores da República chegaram a ser gravados, delegados federais chegaram a ser gravados também, embora eu não tenha divulgado, mas sim, foram gravados para me resguardar meus direitos, um eventual problema que viesse a ocorrer. Bem, em determinado momento, vamos falar agora um pouco mais específico do incidente de insanidade mental.
Num determinado processo administrativo, acho que foi o segundo que abriram contra mim no Tribunal Regional do Trabalho, me pressionar para ver se eu aceitaria, ir embora, ceder a vaga. Eu não fiz isso, até porque eu já estava monitorando as pessoas. Fui enviado para falar com a psicóloga Marina Junqueira Cansado, que é do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. E ela foi gravada. Ela relatou casos de corrupção no Tribunal Regional do Trabalho, como vocês podem ver no canal do YouTube EESG, melhor dizendo. Relatou casos de corrupção no no Tribunal de Justiça de Goiás. Disse que lá as mulheres iam de saco curto e decote para falar com não sei quem, que os primos do diretor e do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás assumiam cargos comissionados sem ter nem segundo grau, que as pessoas compravam, segundo ela. Essa denúncia não é minha, ela estava denunciando a mim. Isso durante uma entrevista psicológica. Olha só. Ela relatou que que as pessoas compravam canetas de diamante para dar para o diretor-geral do Tribunal de Justiça de Goiás. Parece que para o presidente também. Bom, pode escutar a gravação, está no YouTube também, no canal EESG, assim como já falei. Tem mais detalhes. Ela relatou também que eu estava sendo assediado por um servidor que é diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho, chamado Ricardo Webster Pereira de Lucena, e já sabia que estava. Apenas que ela relatou ficou melhor, claro, né? Relatou também que estava sendo assediado por Adolfo Medeiros, que é um servidor também do tribunal, todos os dois muito bem apadrinhados. E então, ela tinha sido gravada, eu estava tranquilo, ela tentou até me garantir que iria contornar a situação, e eu não denunciei essa gravação em 2015, se não me engano, 2015. Passou. Porém, eu tive que passar por uma junta médica no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, porque Ricardo pediu, ela consentiu, dizendo que eu teria algum problema, e eu passei pela junta médica. Tinha um servidor, o psiquiatra, que eu achei muito correto, Lúcio Malagoni Cardoso, outras duas médicas que eu não acho corretas, mas estavam lá na perícia. E deram um laudo da junta médica com 2 parágrafos, um dizendo que eu estava em pleno, estava com boa capacidade de juízo, que estava normal, que não tinha problema algum. No outro parágrafo dizendo que eu tinha problemas psicológicos de longa duração. E aí eu fui ver nos documentos, na verdade, que questão de problema psicológico foi Marina Junqueira Cansado, que é psicóloga, que havia colocado no laudo da junta médica. E eu até perguntei também ao psiquiatra se eu estava com algum problema, porque qualquer pessoa pode ter problema, né? Psiquiátrico, de repente. E ele disse que não, que o problema foi a psicóloga que colocou no laudo e não quis assinar. Eu até questionei, porque a legislação não fala de laudo misto entre médicos e psicólogos. Ela fala de laudo de junta médica. Está lá na Lei 8.112, 8.213, na Lei Geral da Previdência. 8.212 também acho que está. Podem confirmar, tá? Bem, em seguida, passados alguns meses, eu fui surpreendido com mais um laudo, mas esse sim assinado pela psicóloga Marina Junqueira Cansado, dizendo que eu teria estrutura psíquica incapaz de ser desenvolvida ou modificada com patologia estável e permanente, dizendo que eu teria incapacidade total e permanente para trabalhar, e relatou que eu teria traços de psicopatia, segundo ela. Claro, eu fiquei chocado, né, com esse tipo de laudo, até fiquei preocupado, fui até mesmo a um psiquiatra, porque para verificar se eu estava mesmo com perfeita... Porque você fica meio, né, a psicóloga disse isso, né, você tem que ver, né. E eu fui ao psiquiatra,
e disse que não tinha problema algum. Ótimo. Além de um pouco de ansiedade, tudo bem. Quem não tem, né? Hoje em dia. Então, assim, o que aconteceu? Em seguida, essa psicóloga, Marina Junqueira Cansado, a pedido do servidor Ricardo Eberster Pereira de Lucena, que eu já mencionei anteriormente, solicitou que eu fosse encaminhado para uma outra junta médica. Mas essa junta médica não seria mais no Tribunal Regional do Trabalho, não seria mais na área federal, seria no Tribunal de Justiça, onde a psicóloga havia falado, entre aspas, tão bem. Tão bem ela falou do Tribunal de Justiça. Então, absurdo. E eu disse, olha, eu não sou servidor estadual, sou da área federal, não vou me submeter, que tanta perícia é essa, que já tinha vários laudos dos concursos, né? Quando eu entrei já tinha laudo também, quando eu entrei tomei posse no TRT de Goiás, foi exigido de todo mundo um laudo psiquiátrico, também entreguei o meu, senão nem tomaria posse, se tivesse algum problema não tomaria, e já tinha passado pela junta médica anteriormente, com psiquiatra do próprio Tribunal Regional do Trabalho. Então ficou caracterizado, pelo menos, assédio moral, humilhações, ambiente de trabalho e uma tentativa de forçar a aposentadoria para assim criar vaga em aposentadoria por invalidez, para assim criar vaga para depois ser redistribuída para algum apaniguado de outro tribunal. Que teria passado em outro tribunal. Bem, eu não aceitei a perícia, essa perícia não fui, me aplicaram a penalidade, aliás, antes de me aplicar, abriram um processo administrativo por eu não ter ido a essa segunda junta médica, na verdade, terceira avaliação psiquiátrica só nesse tribunal, em pouco tempo, durante um período de 3 anos, 4 anos, sendo que as anteriores não tinham constatado nada sobre mim, em termos psiquiátricos. Mas a minha saúde, de forma geral, é boa, graças a Deus. Mas eu percebi a situação, deixei de ir, abriram um processo administrativo, as pessoas que foram julgar esse processo administrativo e os demais, são pessoas totalmente suspeitas, amigas de Ricardo, amigos da psicóloga, já fazem parte do grupo, na verdade. Então, independente, o argumento que eu utilizasse lá não ia ter validade. Então, mas eu fui ao processo administrativo, gravei vídeo. Apenas não divulguei, mas eu tenho as imagens, as gravações da audiência, dessa audiência em que eu fui me defender lá, explicar a situação, porque eu não poderia ir para essa perícia, porque eu já expliquei antes, porque estava sendo assédio moral, porque era muita perícia, uma em cima da outra, não tinha constatado nada, e tudo mais. Eu já expliquei aqui anteriormente, para o vídeo não ficar muito longo. Só voltar um pouquinho e para ver o que já expliquei. Bom, em seguida, me aplicaram 15 dias de suspensão. Nessa audiência desse processo administrativo, eu não tinha revelado nada da gravação da Marina Junqueira Cansado, porque eu estava sendo humano, mais que humano com ela. Eu estava deixando 15 dias meus de remuneração para trás, perdi. Ela não seria denunciada, ela continuaria no cargo e me deixaria de ficar fazendo essas perseguições internas, participar desse tipo de assédio moral contra mim e contra outros servidores. Minha intenção era essa, mas eu não tinha falado nada para ela também da gravação. Bem, fui suspenso, fiquei 15 dias sem receber remuneração em casa. Voltei a trabalhar na 15ª Vara do Trabalho com um juiz chamado Marcelo Pera, ajudando a fazer as sentenças para ele. Ou seja, eu estava como assistente. E um dos assistentes dele. Isso é muito tranquilo, relativamente. E, embora eu não concorde com certas coisas, servidor, ser colocado para fazer sentenças,
Porque quem deve fazer sentença é o juiz, não o servidor. Mas ali naquele momento eu preferi o GOST, inclusive, porque eu estava prestando concursos públicos para juiz do trabalho. Então, basta olhar aí que tem meu nome em vários concursos públicos. Nas listas de presença e inscrições. Bem, então, continuando. Com 30 dias após retornar ao trabalho, Marina Junqueira Cansada, psicóloga, enviou um servidor, acho que o nome dele é Edson, muito gente boa, ele é oficial de justiça do TRT, também do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, onde já trabalhei com ele, só que enviou na sala de assistência da 15ª Vara do Trabalho, onde eu estava lá trabalhando com Marcelo Pedra, que é juiz do trabalho. E ele me encaminhou uma nova convocação para essa perícia do Tribunal de Justiça sob pena de ser suspenso mais uma vez. Bem, aí, ninguém tem sangue barato, na verdade. Eu coloquei no laudo, como também já consta do vídeo do YouTube, mas explico aqui também. No laudo não, desculpa, coloquei no mandado dele. No mandado eu pus que havia uma gravação da psicóloga, ela dizendo algumas coisas sobre o Tribunal Regional do Trabalho, acho que sobre o Tribunal de Justiça, acho que eu falei sobre isso também. E coloquei por escrito, lá a próprio punho. E tinha essa gravação que o Tribunal Regional do Trabalho ia ter acesso a essa gravação. Isso foi em 2016, final de 2016, não lembro agora o mês. O Edson voltou, fez a certidão dele de cumprimento do mandado administrativo, foi imediatamente à sala dela, entregou o mandado. Ela entrou em desespero, porque sabia que tinha gravação, e eu Ah, tá, desculpe. E a partir de então ela pediu a Jessivaldo Loureiro, acho que o nome dele é Loureiro, não lembro bem. É um colega meu de trabalho, inclusive era uma pessoa muito próxima a mim, cheguei a frequentar a casa dele. Lamentável o que ele fez depois, né, contra mim. Uma pessoa muito próxima também do pessoal, estava me perseguindo no tribunal. Então ele ficava tergiversando, ou seja, de um lado e de outro. E ele passou, inclusive, a me ligar, me mandar mensagens no WhatsApp, me pedindo para eu não denunciar o caso, né? Que Marina já teria mudado o laudo dela. E realmente, em 7 dias ela juntou um outro laudo. Assim, durante 7 dias ele me comunicou, que chamou Ricardo, inclusive, de doutor Ricardo, um servidor, não tem nem doutorado, não sei nem se ele tem 2º grau completo, sinceramente eu não sei, tem que ver com ele. Mas pediu a mim, dizendo que Ricardo, o Eberster Pereira de Lucena, que ainda está, eu acho, como diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho, pediu para que eu não denunciasse a ninguém o caso, porque seria um escândalo, ó, no Judiciário de Goiás. E eu acho que não é isso, eu tenho o dever, na verdade, de denunciar. E eu levei o caso. Antes de levar, eu esperei alguns dias. Ela realmente voltou atrás com o Ricardo, de outro lado, dizendo que eu não tinha problema algum de psicológico, psiquiátrico, né? Estava com a saúde perfeita, segundo ela, até porque um segurança que era meu chefe no trabalho, eu não sou segurança, mas o cara era casado com a desembargadora, então ele podia ser meu chefe, né? Embora fosse cargo de nível médio e eu tivesse cargo de nível superior. Então, ele pode tudo, né? É casado com a desembargadora, pode. E que na época era juiz do trabalho, titular de vara, que é José Everson. Ela falou que José Everson teria dado uma nota muito boa na avaliação funcional minha e por isso eu estava muito bem e não precisava passar por avaliação psiquiátrica mais alguma. Bem, olha, ela nem me viu, como é que dá um laudo desse? Cadê a ética? Bem, passou mais um pouco, alguns dias,
eu levei o caso a Breno Medeiros, que hoje está como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu não sei qual a relação que ele tem com ela, mas ele não quis tomar nenhuma providência. Ao contrário, ele tomou foi contra mim. Mas um pouco antes dele tomar contra mim, eu acho que já estava começando a tomar, eu denunciei no Conselho Nacional de Justiça, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal em Goiás também. E eu vi que estavam arquivando tudo de forma muito arbitrária, porque eu juntei mais de 20 gravações, que eu lembro, na época. Além da gravação da psicóloga, gravação de várias pessoas, que muita coisa eu não publiquei. E então, eu estava vendo que estava arquivando muita coisa, achei muito estranho, né? Eu vi que tinha procuradora da República, parente, se ela tem alguma coisa a ver com isso, não sei, acredito até que tenha. Tinha vários procuradores, eu percebi que eram amigos dos desembargadores, procuradores da República, e eles simplesmente arquivavam falando que as minhas denúncias não tinham nada. Eu ficava naquele constrangimento, pessoal, porque eu não sou um imbecil. Eu vi lá várias gravações, muitas gravações, e eles nem mencionavam as gravações. No início foi até uma Léa Batista, chamada Léa Batista, procuradora do Ministério Federal. Ela copiou o laudo da psicóloga, colou e disse que o problema era comigo. Quer dizer, começou por aí. Olha só o envolvimento desses procuradores. E mandou, inclusive, um servidor me dizer para eu tomar cuidado, que eu que seria o prejudicado. Eu acho absurdo uma coisa dessa. Bem, então eu levei o caso, continuei, reclamei várias vezes no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, e teve uns arquivamentos muito absurdos recentemente na Polícia Federal. Antes de me demitir, vou até saltar aqui um pouco aqui, tá? É que foram abrindo vários processos administrativos com o mesmo motivo, tentando justificar, querendo me forçar a fazer uma nova perícia psiquiátrica, que não precisava, óbvio. E já provavelmente com o intuito de conseguir algum médico que fizesse esse tipo de serviço sujo e emitir um laudo falsificado a meu respeito. Isso é muito óbvio. Até porque, eu estou saltando aqui algumas coisas, mas também foi flagrado o médico João Anastácio Dias fraudando uma vistoria lá no Tribunal Regional do Trabalho sobre os laudos da Marina Junqueira Cansado. A Marina Junqueira Cansado parece ser parente até de políticos, não sei o que ela tem com alguns políticos aqui em Goiás. E dizer que sim, não vou aqui dizer o nome. Tem também, eu sei que Breno Medeiros defendeu muito ela. Breno Medeiros virou ministro do Tribunal Superior do Trabalho em seguida. Ele era desembargador no TRT. E eu sei que ele defende muito ela, eu não sei o que ele tem com ela. Inclusive, já falando em político, né? Não é uma pessoa pública, acho que não tem problema mencionar aqui. Ele é muito próximo a Marconi Perillo. Inclusive, ele fez uma homenagem lá de dentro do Tribunal Regional do Trabalho, em vídeo, claro. Postou no YouTube, inclusive. Isso aí foi postado. Homenageando a família Pires, que seria a família, pelo que eu entendi, família do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Bom, depois ele foi escolhido por Michel Temer na lista tríplice, na qual ele estava em segundo colocado, final de 2017, e foi lá para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho. E tem vários. Ele tem muitos. Aliás, continua as amizades, né? Tem parentes também no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Não tenho nenhum problema quanto a isso. E bom, então voltando aqui à questão do exame, né? Então, eu já falei do primeiro laudo, já falei da gravação, já falei do segundo laudo, que ela emitiu dizendo que eu não tinha problema algum, né? E já falei um pouco da fraude na fiscalização pelo Conselho Regional de Medicina através do médico João Anastácio Dias e outros, que estão sendo processados a pedido do Conselho Federal de Medicina, que anulou esta fiscalização. Também já aqui que está faltando. Já falei das denúncias também. Já falei que o Ministério Público Federal ficou inerte. Eu posso falar aqui também da atuação do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, lá em Brasília, que eu não sei também via site,
Aliás, desculpa, eu denunciei via site ao Ministério Público do Trabalho, primeiro em Goiás, só que arquivou logo a denúncia. Né? Os procuradores do trabalho são muito ligados aos juízes do trabalho. É fato. Muitos são até amigos pessoais. E o caso, essa denúncia, eu nem sabia, assim, eu sabia, mas pensei que fosse ter mantido o arquivamento, talvez, por um motivo ou por outro. Mas, nesse caso, porque era no Ministério Público do Trabalho, apenas por isso. E o caso foi para a Câmara de Revisão do Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria-Geral do Trabalho, lá em Brasília. E de repente, em Goiás, eu fui chamado a comparecer ao inquérito civil, né, que teria sido aberto, que foi aberto por determinação lá de Brasília, da Procuradoria-Geral do Trabalho lá em Brasília, por conta das minhas denúncias. Nesse inquérito, a Marina Junqueira Cansado deu os depoimentos, inclusive eu postei no Instagram, acho que está no YouTube também, não lembro. No Instagram é Manuel Esdras, inclusive estou aqui com a camisa, escrito aqui é Manuel Esdras, pode ver aí. Também tem algumas pessoas, alguns outros servidores que eu indiquei prestaram depoimentos, mas Antônio Carlos Cavalcante, que era o procurador que ficou encarregado que foi o procurador encarregado de conduzir o inquérito civil, ele não quis ouvir quase ninguém. Eu fiz uma lista lá de acho que umas 18 pessoas que poderiam ser ouvidas. Ele só quis ouvir 5, parece, 4, 5, não lembro bem, além de mim. E algumas delas prestaram os depoimentos lá, falaram sobre assédio moral, falaram também, inclusive, da atuação da Marina Junqueira Cansado, que estavam prejudicando também outros servidores, e falaram até sobre mim, né? A forma que estavam atuando. E, lamentavelmente, um servidor chamado Gessivaldo Loureiro disse que eu tomava, para tentar embasar um novo exame psiquiátrico, disse que eu tomava remédio psiquiátrico para dormir. Sim, qual o problema? Eu tomava, não é nem todo dia, isso é controlado. E isso eu tomo raramente, na verdade é isso. Para dormir, é um remédio para dormir, gente. Quantas pessoas não tomam? Agora, se você tomar remédio para dormir, aí você é doido, então a gente vai colocar aqui você como doido. Tá bom. E esse Valdo Loureiro, ele já chegou a tomar Rivotril. Esse rapaz que é a consciência sã, que está perfeito das suas faculdades mentais, que é parente de políticos em Goiás, a gente sabe disso. Eu sei que eu frequentava a casa dele, inclusive. Né? E agora, ele fazer uma coisa dessa, que é o quê, né? Já estava o quê? Já estava combinado com o procurador do trabalho, com o juiz do trabalho, com os servidores, para me prejudicar. Né? Até porque se falar só isso, inclusive, a princípio, não traria grande dano para mim, mas da forma que ele fez, combinado, né? Provavelmente, tudo indica. E Gessivaldo toma Rivotril, Modafinil, toma Ritalina, parece que toma outras coisas mais também, como algum remédio aí para impotência, que ele me falou. Então é uma pessoa que está perfeita, né? Está perfeita. Ele está perfeito, fica lá em cargo comissionado no Tribunal Geral do Trabalho, além do cargo efetivo. É um colega meu de igual cargo, inclusive, de analista judiciário. E depois, então saltando essa parte, tinha várias provas de falsificações dos laudos da psicóloga, Marina Junqueira Cansado. Tinha várias provas de outros crimes cometidos por outros servidores, provei através das gravações, juntei no inquérito civil também, inúmeras gravações. Mas o procurador do Ministério Público do Trabalho de Goiás, chamado Antônio Carlos Cavalcante, ele resolveu segurar o inquérito 1 ano, que é o prazo total do inquérito, em regra, e de repente arquivou. Mas antes de arquivar, ele me chamou, sim, tenho prova disso, me chamou para me dizer o seguinte: olha, Esdras, ele e Danilo, que é servidor assistente dele, me chamou na sala dele e disse: olha, é o seguinte, eu cheguei no Tribunal Geral do Trabalho e lá encontrei Platão Teixeira de Azevedo Filho, que é desembargador no Tribunal Geral do Trabalho,
e também Paulo Pimenta, que também é desembargador, estava inclusive como corregedor, já citei ele aqui. E Paulo Pimenta e Platon estão com a caneta na mão e papel para assinar sua demissão. Mas olha, pode ser, olha, se você fizer o seguinte, retirar todas as publicações que você fez na internet, que são algumas gravações, né, algumas explicações sobre as denúncias, você volta para o tribunal. É que nesse período eu estava no tribunal ainda, mas eu estava afastado. Eles me afastaram dizendo que eu era doido. Abriram, doido perigoso, né? Abriram um processo administrativo contra mim. E eu fui afastado com remuneração teoricamente integral. Mas não era integral não, eu perdi um pouquinho. Perdi um pouco da remuneração. Bem, mas ele falou isso, olha. Eu disse, mas Antônio Carlos, e como é? Eu vou voltar para o tribunal, eu vou ter que apagar tudo, que é tanta coisa, né? Você viu aí, inclusive tem provas no próprio inquérito que eu juntei, as pessoas também mencionaram, relataram muita coisa também, muitas infrações. E como é que faz, doutor Carlos? Você quer que apague tudo? Eles querem o quê? Que apague tudo e volte para o tribunal? E você quer o quê? Que fique tudo como dane-se no quartel de Abrantes? Ele me respondeu o seguinte: se as partes quiserem, fica tudo como dane-se no quartel de Abrantes. Achei uma piada, né? Eu disse, não, Antônio Carlos, se ele quiser, ele demite, porque isso está errado. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Então, o que eu fiz? Eu dei andamento. Dei andamento não, fui embora. E alguns meses após, Platon assinou minha demissão. Listou todo o rol, toda a lista, para ficar mais claro, todo o rol, toda a lista de infrações que tem no artigo da Lei 8.112, como se eu tivesse praticado inúmeras infrações, quando na verdade não pratiquei nenhuma, apenas estava denunciando a situação e tive de publicar por conta da inércia dos órgãos públicos que não estavam tomando providência. E isso é possível, perfeitamente possível. Inclusive as gravações são listas, não existe, são gravações que eu já falei, do meu próprio celular, e são listas, não são interceptações telefônicas. Existem gravações listas e listas, muita gente confunde isso. Bem, então nesse caso são listas mesmo, permitidas, juridicamente permitidas, sem nenhum problema. E aí continuei, fui demitido, Platon estava com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, mandou uma pessoa aqui e tal. Inclusive já expliquei outra coisa também no vídeo anterior, que esse desembargador havia me pedido para olhar para frente, passar régua e esquecer as denúncias, através do assessor dele. Na verdade, ele estava junto também, era numa reunião e a gravação está no YouTube também, tá? Pode pesquisar lá, pelo título Desembargador Legaliza a Corrupção.